senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, todos aqueles que me veem e me ouvem aqui presentes, ou pelo rádio, pela televisão, cumprimento a todos. Eu quero iniciar a minha fala partindo do ponto onde o nobre vereador Sandro Bussola nos deixou, quando falou, recordando uma fala minha, a respeito de leis que esta casa produz e que, na verdade, acabam ficando no papel sem que sejam materializadas e postas a serviço dos nossos munícipes. Nós temos tomado muito cuidado na produção de leis aqui. E, quando o fazemos, fazemos sempre no interesse público, ou seja, sempre para que aquilo que nós estamos normatizando atenda aos anseios da nossa população. Ora, se depois que fazemos isto, a lei não é aplicada, a lei não é colocada em funcionamento, em vigor, legalmente ela estará, porque ela entra em vigor a partir da sanção do prefeito. Mas se ela não é efetivada, se ela não ganha eficácia material, o nosso trabalho aqui se torna inútil e o nosso munícipe não recebe o benefício do nosso trabalho. O vereador Sandro Bussola lembrou, com bastante oportunismo, que no momento de caixa baixo, determinadas medidas que já estão previstas em lei, que não precisam mais nada, não há necessidade de nenhum esforço desta casa, ou seja, lá de quem for, a não ser do próprio Executivo Municipal, em colocar lei que já está valendo para funcionar, de modo a arrecadar recursos para o município. Outro dia comentei aqui de uma região da cidade que fica exatamente em frente à portaria do condomínio Estoril 5, Estoril Fechado, um dos bairros mais valorizados da cidade de Bauru, final da Rua Rio Branco, final da Rua Gustavo Maciel, e é um matagal. Tem 8 quadras ali em que as ruas não são abertas. A Rua Rio Branco não prossegue, a Rua Gustavo Maciel não prossegue, porque estão interrompidas por um matagal numa região absolutamente nobre da cidade, inteiramente loteada há muitos anos. Se aquelas ruas fossem abertas, o que o município ia arrecadar? Um IPTU bastante significativo. Estamos perdendo esta oportunidade, até porque o custeio da abertura das ruas pode ser feito com a colaboração dos próprios moradores. É o asfalto participativo que poderia ocorrer perfeitamente, porque ali é uma região de alto poder aquisitivo. A propósito disso, vai parecer uma brincadeira, mas é a forma que eu tenho de chamar a atenção. Eu estava fazendo palavras cruzadas no final de semana, para não pensarem que eu fiz aqui na Câmara. Não, esse é um jornal de sábado, jornal Folha de São Paulo de sábado. Eu estava fazendo palavra cruzada e encontrei uma pergunta assim: imposto que pode ser cobrado em terrenos urbanos ociosos. Se eu pedisse ajuda dos universitários lá da prefeitura, eles iriam dizer para mim: eu não sei. Mas eu sei, chama-se IPTU progressivo. Está aqui, botei IPTU progressivo, belezinha, fechei a palavra cruzada. Agora, eu sei que imposto que se cobra de terreno ocioso, que só está atrapalhando e que aumenta a arrecadação da prefeitura, é o IPTU progressivo que já está lá. Há quantos anos essa lei já foi feita? Há mais de 4 anos essa lei já está em vigor. Falta ser materializada. Também queria observar aqui uma outra matéria do Jornal de São Paulo, esse é do Estado de São Paulo, edição de hoje, segunda-feira. Está aqui, ó, construindo o bairro dos sonhos. E é uma matéria, quem tiver curiosidade pode ir no caderno A, na página 10, e vai ver que os moradores de
de um bairro bastante grande ali de São Paulo, estão se mobilizando para eles próprios cuidarem do aspecto do seu bairro. Eles estão limpando, eles estão construindo parques, eles estão arborizando as avenidas e a região, estão limpando os córregos que estão lá. Só que isso, evidentemente, o morador não faz sozinho. Precisa da ajuda da Prefeitura. E é o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo. O que nós precisamos aqui em Bauru é o seguinte: não espere o senhor prefeito que o munícipe vá lá na Prefeitura oferecer os serviços dele. Não vai fazer isso. É preciso que tenha gente na Prefeitura capacitada de conversar nestas regiões da cidade, onde tem locais que estão não tratados e que a Prefeitura tem dificuldade, inclusive, de recuperar, e convidar os moradores a participar de um grande mutirão, os próprios vizinhos desse local. Para isso, o município deverá oferecer recursos. Digo, eu vou trazer um caminhão aqui para recolher o material que vocês retirarem daí. Eu fiz isso não é difícil. Eu e o meu vizinho, há uns 15 anos, nós tínhamos um terreno baldio ao lado da nossa casa. E nossas crianças, que na época ainda eram crianças, queriam brincar. O terreno era cheio de pedra, mato. Eu e ele limpamos o terreno. Arrumei uma carretinha emprestada, fomos recolhendo, as crianças foram ajudando, tirando as pedras, tirando os galhos, e nós limpamos o terreno todo. E ali passou a ser um local, inclusive, da brincadeira das crianças. É perfeitamente possível fazer isso. Nós já vimos matéria com munícipes arborizando, plantando flores em canteiros de avenida na porta de casa. Mas é preciso multiplicar isso, para que a cidade ganhe um novo ar, rapidamente. Falei aqui da pichação, hoje o vereador Marquinho também lembrou, da gente implantar o Disque Pichação, para que a gente limpe a cidade, para que a gente recupere a cidade, para que ela ganhe um aspecto mais agradável, para que a gente possa conviver nela com mais prazer, inclusive. Isso é algo que a gente pode fazer, bastaria a Prefeitura se disponibilizar a ela assumir a tarefa de unir os munícipes em torno da região que precisa ser tratada e oferecer recursos para que a realização dessa tarefa seja facilitada. Por fim, senhor presidente, isso pode interessar a todos nós, talvez seja até um serviço de utilidade pública. Eu fui parado por um munícipe no mercado nesse final de semana e ele se queixou, dizendo o seguinte: não dá para o senhor conversar com o DAI para fazer com que o vencimento do pagamento da conta de água caia pelo menos no 5º dia útil, porque vai cair agora, e puxou a conta de água no dia 6 de abril. E o funcionário público recebe no 5º dia útil. Quando vai chegando perto do fim do recebimento, né, o dinheiro do cidadão já acabou, e ele tem que pagar a conta. Aí eu liguei no DAI e fui informado do seguinte: o DAI tem 5 datas de vencimento, que são diferentes conforme a região da cidade. Mas fica aqui o aviso para todos os nossos moradores da cidade de Bauru. Segundo informações do DAI, quem não estiver satisfeito com o dia do vencimento da sua conta, por exemplo, o último dia desse mês para determinados bairros será o dia 28. Digamos que a pessoa não queira que seja no final do mês assim o vencimento. Pode ir ao Poupa Tempo e requerer a mudança da data. Segundo informações do DAI, o DAI está em condições de atender a esses pedidos. Então, basta ir ao Poupa Tempo e solicitar a mudança da data de vencimento da sua conta. Muito obrigado, senhor presidente.